Oi, pessoal. É interessante nós raciocinarmos inicialmente no que fala a Constituição da República Federativa do Brasil. Vou me permitir ler o artigo 1º que diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A Constituição é da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Constituição Cidadã, Constituição que agora completou 30 anos de existência. A essência do que eu estou tentando passar para você é o poder do povo. Na verdade, eu não vou ficar restrito ao povo da República Federativa do Brasil. Eu vou falar do povo também do Brasil, mas um pouco o povo nos Estados Unidos, um pouco o povo em Moscou, em Leningrado, em outros momentos. A essência é raciocinar como o povo decide. E vou começar com algo bastante até de brincadeira, mas que envolve o povo. E o povo sabe brincar. Saindo do Brasil, vou passar um pouco da minha história pessoal, que foi em Nova York. Eu corri em Nova York 42 quilômetros, em 7 de novembro de 2010. Fiz uma maratona. Estava saindo da obesidade mórbida, etc., sem nenhuma cirurgia, de maneira saudável, emagreci 55 quilos e acabei correndo em Nova York. Em Nova York, o que muito me impressionou quando corria é que havia mais ou menos 1 milhão de nova-iorquinos nas ruas, estimulando os corredores. O estímulo era fantástico. Eles utilizavam, inclusive, isso aqui. Eles faziam esse barulhinho para estimular os corredores a continuarem uma difícil ação de correr 42 quilômetros. E a ação do povo em Nova York é extremamente estimulante. Esse povo fez com que eu pudesse conquistar essa medalha. Esse povo mudou a minha história em Nova York. Mas eu vou sair de Nova York, vou retroceder um pouco no tempo e vou para um povo distante. Vou para a Revolução Russa. É incrível isso. Você vai entender esse contexto. A Rússia, lá em 1917, derrubou o czar Nicolau II. Revolução de fevereiro de 1917. Passam-se alguns meses, em outubro, uma outra revolução que traz Lenin ao poder, os bolchevistas. Essa revolução, inclusive, ela está detalhada num livro escrito por um dos participantes, que é o Leon Trotsky.
Trotsky escreveu a história da Revolução Russa. E a essência da Revolução Russa é introduzir o marxismo, é introduzir a ideia de que quem tem de controlar a economia é o Estado. E o Estado controlando a economia, ele acaba com a propriedade privada. E também acaba com a liberdade política. A ideia do Estado controlando a economia é, na visão marxista, com o objetivo de gerar melhoria para a maior parte da população. É esse o raciocínio teórico. E esse raciocínio teórico, Lenin tenta colocar em prática. Ele desencadeia essa política, mudou um pouco depois através de um plano chamado NEP, Nova Política Econômica. Depois de Lenin vem Stalin. Stalin exerce o poder de maneira bastante autoritária, e o Estado controlando a economia toda na mão do Estado. Já havia sido criada a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e essa linha de totalitarismo, essa linha do Estado controlando a economia, segue depois de Stalin. Stalin vai até 1953, e os subsequentes, o Nikita Khrushchev e posteriormente o Leonid Brezhnev, vai desencadeando esta política. Essa política acaba desencadeando posteriormente a Guerra Fria, com os Estados Unidos da América e com as nações da Europa Ocidental. E esta linha de política do Estado controlando os meios de produção, de não haver liberdade política, ela começa a sofrer uma modificação quando chega ao poder, um pouco mais à frente, em 1985, o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ou tão somente Gorbachev, ele desencadeia uma reforma que recebe o nome de perestroika. A perestroika que você vê aqui na capa desse livro vai ser posta em prática a partir de 1985, na União Soviética. A ideia da perestroika é exatamente fazer a abertura para a empresa privada. E, principalmente, existir liberdade política, existir democracia. O Gorbachev, ele está fazendo uma mudança dentro do Partido Comunista. Entende o Gorbachev, assim como outros entendem, que o Estado não pode controlar completamente a economia de maneira eficaz, que já está superada aquela política que o Stalin desenvolveu até 1953. Nós estamos agora em 1985. E o Gorbachev, junto com outros líderes em Moscou, desencadeiam esta política que começa a incomodar e muito. E este incômodo vai se traduzir numa tentativa de golpe de Estado 6 anos depois da chegada dele ao poder. Agora em 1991. No dia 18 de agosto de 1991, o Gorbachev, que está em férias na Crimeia, junto com a mulher, com a filha e com o genro, ele é acordado às 4h50 da manhã com golpistas que entram aonde ele estava descansando.
E os golpistas querem que ele passe o poder. E ele não concorda em passar o poder. Esses golpistas são reacionários de extrema esquerda. São comunistas que não aceitam a perestroika, a reestruturação, que não aceitam a glasnost, a distensão, que não aceitam a luta contra a corrupção, que o Gorbachev estava desencadeando uma luta contra a corrupção, contra a criminalidade, contra o elevado consumo de bebida alcoólica, contra o elevado consumo de narcóticos. O Gorbachev está reestruturando a Rússia e, por sua vez, as demais 14 repúblicas, as outras repúblicas da União Soviética. E no dia 18 de agosto de 1991, ele é acordado às 4h50, basicamente recebendo um ultimato para ele parar com essa política e ele entregar o poder. Ele tenta se comunicar pelo telefone, o telefone está cortado, vai para um outro local, outro telefone cortado, utilizou 4 telefones, tentou utilizar 4 telefones cortados, e ele percebe que ele está isolado. Ao mesmo tempo, esses reacionários comunistas de extrema esquerda fazem algo semelhante em Moscou. Ocorre que em Moscou havia eleito recentemente o Boris Yeltsin. E o povo que elegeu o Yeltsin presidente da República Russa quer empresa privada, quer liberdade política, quer economia de mercado, não quer mais o comunismo, não quer mais que haja sequestro, tortura e morte daqueles que discordam do Estado. E esse povo agora, em agosto de 1991, vê o Boris Yeltsin indo para o parlamento e ele, junto com outros aliados, passam mensagens pedindo greve geral, mensagens pedindo para o povo ir para o parlamento. E o povo se mobiliza muito através do fax. E o fax é passado para várias residências, para vários escritórios, e o povo se mobiliza para a defesa da democracia, para a defesa da empresa privada. Embora não houvesse, neste momento, fartura de alimentos, fartura de combustíveis, os carros para abastecerem enfrentavam filas de horas. O supermercado não tinha produtos para vender. Mas o povo, embora vivesse sob a perestroika há 6 anos, ainda não tinha usufruído dos benefícios do que eles entendiam de uma economia de mercado. Mas esse povo informado vai para as ruas de Moscou e também de Leningrado, e esse povo que está liderado por veteranos que lutaram no Afeganistão, veteranos de Moscou, esses veteranos, mais mulheres idosas, as chamadas babuscas, as vovós, mais jovens mulheres, com a beleza feminina acentuada. Esse povo vai à rua
as mulheres idosas, porém extremamente arejadas politicamente, homens veteranos de guerra e jovens mulheres vão às ruas persuadirem os soldados que estão nos tanques de guerra a não bombardearem o parlamento. Em Moscou, a chamada Casa Branca. Casa Branca, que eles chamavam, é o parlamento em Moscou. Não é a Casa Branca onde está o presidente dos Estados Unidos da América, o George Walker Bush. A Casa Branca é aí o parlamento, em Moscou. E essas mulheres idosas, extremamente jovens no espírito, vão para a frente dos tanques de guerra e dizem: vocês não vão matar a mãe de vocês, a avó de vocês. Vocês não vão matar a perestroika. Desistam. As jovens mulheres também chamam os jovens soldados para conversarem. Elas vão persuadi-los a não continuarem apoiando o comitê. O comitê que é reacionário, que é comunista, que quer acabar com a perestroika. Por sua vez, os militares que lutaram no Afeganistão, os militares veteranos de matriz soviética, conversam com seus compatriotas jovens e dizem para eles não fazerem isso. Isso é o quê? Não vão bombardear o parlamento. A essa altura, e essa altura são poucas horas, o presidente dos Estados Unidos da América, o George Walker Bush, liga para o Boris Yeltsin e diz que o governo dos Estados Unidos da América não apoiam os golpistas, não apoiam aqueles que estão fazendo o fim da perestroika, que ele apoia o Mikhail Gorbachev, que ele apoia o Yeltsin. E com o apoio norte-americano, e principalmente com o apoio do povo de Moscou e do povo de Leningrado, o Mikhail Gorbachev sai da Crimeia, pega um avião cargueiro e volta para Moscou. E esses líderes do golpe começam a sofrer prisões. Inclusive um deles acaba se suicidando. Ele dá um tiro na boca. E outros começam a serem processados. Significa dizer, portanto, que o povo fez a contra-revolução. O povo em Moscou, o povo em Leningrado, o povo que quer a empresa privada, o povo que quer a liberdade política, o povo que não quer o comunismo. Esse povo viveu o comunismo com Stalin, com Lenin, com Nikita Khrushchev, com Leonid Brezhnev. Esse povo que viu a corrupção aumentar, viu a criminalidade aumentar. Esse povo quer a perestroika, quer a reestruturação, e eles obtiveram êxito. Foram 72 horas que houve, eu diria, uma angústia no mundo. Até porque a União Soviética, que já está se esfacelando, ela tem um arsenal nuclear. O próprio Gorbachev já havia recebido o Prêmio Nobel da Paz
pelo fato de estar objetivando o fim das armas nucleares. E agora este povo, que não quer mais a corrida armamentista, não quer mais a ditadura do Partido Comunista, não quer mais a estatização dos meios de produção. Esse povo tira do parlamento a bandeira vermelha, a foice e o martelo amarelos são retirados e coloca uma outra bandeira, a bandeira da Rússia, não mais a bandeira da União Soviética. Significa dizer, portanto, que o povo, em 72 horas, o povo de Moscou mudou a história. Claro, liderados pelo Boris Yeltsin. Liderado, além do Boris Yeltsin, liderado também pelo Gorbachev, que voltou da prisão de fato que estava na Crimeia. Foi esse povo que deu a vitória da perestroika, a vitória da glasnost. Glasnost é a transparência. Eles querem a transparência. Eles não querem corrupção. Eles não querem criminalidade. Este povo que está em Moscou. Resultado? No Natal de 1991, o Gorbachev dissolve a União Soviética. Desce a bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela desaparece. E o Gorbachev renuncia ao cargo de presidente e de antigo dirigente do Partido Comunista da União Soviética. A Guerra Fria está chegando ao fim, em 1991, no Natal do dia 25. E nesse mesmo Natal, o presidente dos Estados Unidos da América, o George Walker Bush, faz um discurso dizendo que a Guerra Fria chegou ao fim com o esfacelamento da União Soviética, com o fim do Partido Comunista, com a vitória da perestroika e com a conexão disso com o Brasil. Que o Brasil, agora, em outubro de 2018, o Brasil falou: professor Haddad, a tese de mestrado que o senhor fez, baseada no marxismo, a tese de doutorado que o senhor fez na USP, baseada no marxismo, não é interessante para ser aplicada no Brasil. A linha marxista não é interessante para o Brasil. Claro, quem falou isso para o professor Fernando Haddad foi uma fração do povo brasileiro. Há uma outra fração, também respeitável, que disse que o que ele defendia era o correto. Há uma outra fração no Brasil que diz que nem acha que o professor Haddad defende é correto e nem a fração vitoriosa é correta. São três visões diferentes que o povo tem sobre a solução dos problemas brasileiros. Mas claro está que quem decide é o povo. E quanto mais o povo estiver informado, melhor ele decide. Esse pequeno vídeo que faço, baseado em fatos históricos, e até com base na minha história pessoal, nessa medalha que eu conquistei na Maratona de Nova York, em 7 de novembro de 2010, tem uma única matriz. É a matriz deste som aqui que nós escutamos lá em Nova York.
Esse som é que quem decide é o povo. E este povo que decide, se estiver bem informado, ele vai decidir sempre e vai decidir melhor. Foram as babuscas, foram as jovens mulheres, foram os veteranos, foram os empresários em Moscou que, bem informados, frearam o golpe de Estado de agosto de 1991. Em 72 horas, o povo mudou o curso da história. O povo informado. E nós aqui, na República Federativa do Brasil, concluímos essa pequena reflexão histórica, sabendo inclusive que além desta visão, há outras visões também respeitáveis, há outras visões que poderão discordar desta que eu estou expondo. Essas outras visões que provavelmente terão um lastro intelectual significativo, poderá desenvolver um pensamento oposto a este pensamento que desencadeio. Este pensamento tem uma matriz. O povo decide. E o povo bem informado decide melhor ainda. E o povo, no caso nosso do Brasil, valoriza mais do que nunca esta cor verde e amarela. Toda vez que eu corro, nas maratonas que faço, estou sempre com a camisa verde e amarela. E o povo estrangeiro, seja em Nova York, seja em Berlim, seja em Amsterdã, seja em Buenos Aires, seja em Paris, etc. O povo está sempre aplaudindo as cores do Brasil. O Brasil é extremamente bem visto nessas nações que eu há pouco citei. Pois é um povo alegre, é um povo fruto de uma miscigenação, é um povo com sensibilidade. E foi esse povo que optou por nós termos algo semelhante àqueles que defenderam a perestroika. É essa ideia que eu gostaria de ter passado para você. Quem decide é o povo. Como vimos em Nova York, em Moscou, em Leningrado e aqui na República Federativa do Brasil. Um abraço, até a próxima. Tchau.